Meus caros, vou falar-vos um pouco da história da Ucrânia para sabermos do que falamos quando muitas vezes falamos de coisas que não conhecemos. Diz Heródoto, o primeiro historiador justamente daquela região, que a Ucrânia era o melhor terreno arável do mundo conhecido, já naquele tempo, na Antiguidade, e o primeiro sítio onde se domesticaram cavalos. Diz a lenda que foi ali que apareceram as primeiras amazonas, as cavaleiras, as mulheres que domesticavam os cavalos. A Bíblia diz que foi ali que apareceram os sumérios, a primeira grande civilização denominada justamente por os sumérios. Quem viu os primeiros filmes de Schwarzenegger? Conan, o Bárbaro, não foi grande filme, é verdade, mas toda essa trama, toda essa história foi passada exatamente ali, no berço da civilização, ali na atual Ucrânia. Bom, os primeiros povos de que temos registro que tenham chegado àquele cruzamento, digamos, de rotas de civilizações, foram povos oriundos do atual Irão. Mas também por ali tinham passado os godos, da origem da atual Alemanha, e também os hunos, que vieram das estepes da Ásia Central, e estamos a falar dos séculos 3 e 4 depois de Cristo, e posteriormente outros povos nómadas que se mantiveram até hoje, os eslavos, que vieram do leste europeu, da região da Mongólia, e ocuparam aquelas terras, parece-me que até hoje. Acontece, no entanto, que os eslavos não eram uma tribo única, com uma identidade própria, eram várias tribos que passavam a vida em conflitos internos. Até que finalmente perceberam que precisavam de alguém de fora, um árbitro, para unificar aquelas tribos todas e trazer paz à região. E é aqui que aparece um outro grupo que se chamam Rus ou Rus. E quem são estes Rus? Eram os vikings que vieram da região da Finlândia, no século X. Estes Rus edificaram o seu primeiro reino numa região a norte de Kiev. Não foi em Kiev, foi mais a norte. Mais tarde, com o tempo, eles foram-se expandindo e perceberam que havia ali na região de Kiev uma situação muito mais favorável, uma região com um rio ao meio, com muito mais aberta, com campos à sua volta, um verdadeiro celeiro natural muito mais vantajoso para eles, e passaram então a sediar-se ali. Passou a chamar-se aquele reino o Rus de Kiev, ou seja, os russos de Kiev, o reino de Kiev. E é a partir daí que é usada esta denominação, os russos de Kiev, cujo povo passou então a ser uma mistura entre os eslavos autóctones e os vikings que vieram da Finlândia. Ora, este reino de Kiev, com o tempo, começa a anexar uma parte significativa dos atuais países bálticos, da atual Polónia, toda a atual Ucrânia, a Bielorrússia e ainda um bom bocado do território da Rússia atual. No fundo, todas estas estepes ao norte do Mar Negro. O primeiro grande rei, que é a memória, o rei, é o rei Vladimiro, que uniu todos aqueles territórios, todos aqueles povos e os converteu ao cristianismo. Nesse momento há dois polos religiosos, duas grandes sedes religiosas do cristianismo, claro. Uma é Roma e a outra é Constantinopla, e a Ucrânia, o rei Vladimir, quer considerar-se como uma terceira via, uma terceira Roma. E então os russos de Kiev abandonam as regiões politeístas e adotam o cristianismo, mas o ortodoxo, importado da Grécia. A partir daqui, podemos dizer que começa a desenhar-se realmente um povo com identidade própria. A fusão entre os eslavos e os vikings, que adoravam vários deuses, mas que a partir de agora passam a gerir uma religião cristã, não a católica, não a romana, uma religião própria, denominada, portanto, de ortodoxa, e é neste momento que aparece também o alfabeto cirílico, por dois irmãos, dois monges, que inventam um novo alfabeto, uma nova língua, para melhor poderem difundir a sua religião, e a poderem levar a todas estas tribos que faziam parte do reino do Rus de Kiev. E aqui se consolida verdadeiramente o povo, este novo povo. Há uma identidade étnica estabelecida e fixada no território próprio e com uma religião própria e agora também com um alfabeto próprio para se poder difundir essa mesma religião.
esses mesmos princípios. A importância deste novo alfabeto, este novo idioma, foi tão grande que chegou aos nossos dias quase intacto. E até recentemente alguns deportados, presos políticos da União Soviética, comunicavam com este novo e diferente alfabeto para conseguirem manter-se atualizados. É um idioma muito rico que nos trouxe a grande literatura russa aos nossos dias, a grande literatura clássica. E o idioma novo que uniu todos estes povos até também aos nossos dias. A criação deste novo idioma ajudou bastante a consolidar toda esta identidade dos russos e do reino de Kiev. Neste momento, a sede do reino é já Kiev e Moscovo é apenas uma pequena aldeia, uma pequena cidade sem grande significado. E é daqui que nasce justamente a discussão que veio até hoje, saber quem são os verdadeiros e originais russos, se são os de Kiev ou se são os de Moscovo. E, é claro, como sempre, argumentos de parte a parte, obviamente, mas, neste caso, deem-se as voltas que se quiserem dar, está mais que provado que onde nasce a identidade russa, a verdadeira e original identidade russa não é em Moscovo, é em Kiev. Isto está consolidado historicamente. E se é verdade que esta discussão está na base das contendas que ainda existem hoje em dia, ela é também a base da grande união que sempre existiu e continuará a existir entre a mãe Rússia e a Ucrânia. Pois ambos os Estados, eles têm a mesma origem, rigorosamente a mesma origem, que é o reinado do Rus de Kiev. Estamos a falar dos anos 980 a 1015, o reinado de Vladimir, ou Vladomiro. Vamos agora ver o que aconteceu com a Ucrânia mais recentemente. No século XII ocorreu um processo de fragmentação que, apesar do esforço em contrário durante os reinados de Vladimiro II e do seu filho, Mstislau I, e após a morte deste, o território desintegrou-se com o surgimento do Principados separados, com sedes em Kiev, Czernikovia, Galícia e Vladimir Susdália. Depois, uma invasão tártara mongol no século XIII acabou com o resto, conferiu ao Principado o golpe de misericórdia do qual nunca recuperaria. Na região correspondente ao atual território da Ucrânia, sucedeu à Rússia de Kiev os Principados de Galícia e de Volínia, posteriormente fundidos no estado de Galícia-Volínia. Em meados do século XIV, o Estado foi conquistado por Casimiro IV da Polónia, enquanto que o cerne da antiga Rússia de Kiev, inclusive a cidade de Kiev, passou ao controle do Grão-Ducado da Lituânia. Nessa época, a parte sul da Ucrânia, incluindo a Crimeia, era regida pelo Kanato da Crimeia, enquanto que as terras a oeste dos Cárpatos eram dominadas pelos Magiares desde o século XI. Por força da união de 1569, que criou a comunidade polaco-lituana, uma porção considerável do território ucraniano passou do controle lituano para o controle polaco. Portanto, foi transferido para a coroa da Polónia. Sob pressão num processo de polonização, a maior parte da elite rutena, isto é, a eslava ou eslavizada, mesmo que de origem lituana, converteu-se ao catolicismo. O povo, porém, manteve-se fiel à Igreja Ortodoxa. Ora, isto levou ao surgimento de grandes tensões sociais, demonstradas, por exemplo, pela União de Brest, em 1596, pela qual Sigismundo III, Vasa, tentou criar uma Igreja Católica grega ucraniana vinculada à Igreja Católica Romana. Mas os plebeus ucranianos, vendo sem a proteção da nobreza rutena, cada vez mais convertida ao catolicismo romano, voltou-se para os cossacos, que eram fervorosos adeptos da ortodoxia em busca da sua segurança. O que eram os cossacos? De 1600 a 1800. Os cossacos, da sua origem, eles eram servos fugitivos de origem russa ou polaca que se estabeleceram na ilha de Ortitza ou Khortytsia, no rio Dnieper,
que entravam em constantes conflitos com as autoridades polacas. Bom, a Polónia não tinha controle efetivo daquela área, que hoje se situa no centro da Ucrânia e que se tornou então um Estado autónomo militarizado. Com o tempo, os cossacos voltaram-se para a Igreja Ortodoxa Russa, o que levaria eventualmente à queda da comunidade polaco-lituana. Em 1648, os cossacos deram início a uma grande rebelião contra o rei João II Casimiro, que levou à partilha da Ucrânia entre a Polónia e a Rússia, consolidada pelo Tratado de Pereyaslav, no qual o czar se comprometeu a proteger o leste da Ucrânia dos polacos. Na segunda metade do século XVIII, o sul da Ucrânia tornou-se uma das principais fontes de trigo para o Império Russo. Em 1783, o Kanato da Crimeia foi anexado pela Rússia, que encerrou de vez a dominação tártara, pôs os tártaros a andar. Entre 1793 e 1795 ficou definida a partilha da Polónia entre a Prússia, a Áustria e a Rússia, que ficou inicialmente com os territórios situados a leste do rio Dnieper, enquanto que a Áustria ficou com a Ucrânia Ocidental, com o nome de Província da Galícia, e em 1796 a Rússia passou a dominar também territórios a oeste do rio Dnieper, uma região que seria designada por Nova Rússia. Apesar do facto de as promessas da autonomia da Ucrânia conferidas pelo Tratado de Pereyaslav nunca se tenham materializado, os ucranianos tiveram na mesma um papel muito importante no seio do Império Russo, participando das guerras contra as monarquias europeias orientais e o Império Otomano, e ascendendo por vezes aos mais altos postos da administração imperial e eclesiástica russa. Mais tarde, o regime czarista passou a executar uma dura política de russificação, proibindo o uso da língua ucraniana nas publicações e, portanto, em público. A Ucrânia, no país dos sovietes. Por meio do Tratado de Brest-Litovsk, assinado no início de 1918, a União Soviética abdicou de exercer a sua soberania sobre grande parte do território ucraniano, mas esse tratado foi anulado com a derrota dos impérios centrais no final da Primeira Guerra Mundial. E o território passou a ser disputado na Guerra Polaco-Soviética. O colapso dos impérios russos e austríaco após a Primeira Guerra Mundial, bem como a Revolução Russa de 1917, permitiram o ressurgimento de um movimento nacional ucraniano em prol da sua autodeterminação em grande parte do território da Ucrânia atual. Em fevereiro de 1917, com o fim do czarismo, o poder começou a ser disputado entre o governo provisório de São Petersburgo e a Rada Central de Kiev. Em dezembro, após a tomada de poder pelos bolcheviques, o primeiro Congresso Soviético da Ucrânia proclamou o domínio sobre as regiões mais a leste da Ucrânia, com sede em Cracóvia. Por outro lado, a Rada aliou-se às tropas austro-alemãs que invadiram o país na primavera de 1918. Até 1920, a Ucrânia foi o campo de batalha da guerra entre o governo soviético e os seus inimigos internos e externos. Com o fracasso polaco da ofensiva de Kiev, em 1920, o ato final da Guerra Polaco-Soviética, em março de 1921, foi celebrado após a paz de Riga entre a Polónia e os bolcheviques, que voltou a dividir a Ucrânia. Na parte ocidental foi incorporada na nova Segunda República Polaca e a parte maior, no centro e no leste, transformou-se na República Socialista Soviética Ucraniana, posteriormente unida à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, quando esta foi criada em dezembro de 1922. O ideal
nacional ucraniano sobreviveu durante os primeiros anos sob o domínio soviético. A cultura e a língua ucranianas conheceram um florescimento quando da adoção da política soviética de nacionalidades. Infelizmente, tudo isso regrediu com as mudanças políticas dos anos 30. A industrialização soviética teve início justamente na Ucrânia a partir do final dos anos 20, o que levou a uma produção industrial do país a quadruplicar nos anos 30. No entanto, o processo impôs um custo elevado aos camponeses, que demograficamente eram a espinha dorsal da nação ucraniana. Para atender às necessidades de maior suprimentos de alimentos e para financiar a industrialização, Stalin estabeleceu um programa de coletivização da agricultura, pelo qual o Estado combinava as terras e rebanhos dos camponeses em fazendas, em quintas, em cooperativas, propriedades coletivas. O processo era garantido pela atuação dos militares e da polícia soviética. Os que resistiam eram presos e deportados. Os camponeses viam-se obrigados a lidar com os efeitos devastadores da coletivização sobre a produtividade agrícola e as exigências de cotas de produção muitíssimo exageradas. Ora, como os camponeses, nas suas fazendas ou quintas, não estavam autorizados a receber comida, manutenção, antes de completarem as suas impossíveis cotas de mercado, a fome tornou-se generalizada. Este processo histórico foi conhecido como Holodomor, levou 7 milhões de pessoas, ou seja, 25% da população ucraniana, a morrer à fome. Repito, entre 7 a 10 milhões de pessoas morreram à fome na Ucrânia nos anos 32 e 33. Por essa altura, os soviéticos acusaram também a elite política e cultural ucraniana de desvios nacionalistas. Quando as políticas de nacionalidades foram revertidas no início dos anos 30. Duas ondas de expurgos, ou purgas, em 29, 34 e 36 a 38, resultaram na eliminação de 4/5 da elite cultural da Ucrânia. A Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 39, como resultado de cláusulas secretas do Pacto de Não Agressão, assinado em 39 entre a Alemanha e a União Soviética, Ucrânia Ocidental e depois da invasão da Polónia pela Alemanha, que destruiu o poderio militar daquele país, ocorreu também a invasão soviética da Polónia, que ampliou o território da Ucrânia. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns membros do subterrâneo nacionalista ucraniano lutaram contra nazis e soviéticos indistintamente, enquanto que, outra parte, outros colaboravam com ambos os lados. Em 1941, os invasores alemães e os seus aliados do Eixo avançaram contra um desesperado exército vermelho. No cerco de Kiev, justamente, a cidade foi designada como cidade heroica pela feroz resistência do Exército Vermelho e da população local. Mais de 660 mil soldados soviéticos foram capturados ali. De início, os alemães foram recebidos como libertadores por muitos ucranianos, especialmente na Ucrânia Ocidental, que tinha sido ocupada pelos soviéticos apenas em 1939. Entretanto, o controle alemão sobre os territórios ocupados não se preocupou em explorar o descontentamento ucraniano com as políticas soviéticas. Em vez disso, manteve as quintas coletivas e manteve a execução de uma política de genocídio contra judeus e deportação para trabalhar na Alemanha. Dessa forma, a maioria da população dos territórios ocupados passou a opor-se aos nazis. As perdas totais durante a guerra são estimadas aí que entre 5 e 8 milhões de pessoas, inclusive mais de 500 mil de judeus.
Dos 11 milhões de soldados soviéticos mortos em combate, cerca de um quarto eram ucranianos étnicos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as fronteiras da Ucrânia soviética foram ampliadas na direção oeste, unindo a maior parte dos ucranianos sob uma única entidade política. A maioria da população não ucraniana nos territórios anexados foi deportada. Após a guerra, a Ucrânia tornou-se membro das Nações Unidas. A anexação da Crimeia. No final de 1953, teve início a construção de um sistema de irrigação, levando a água do lago da hidrelétrica de Kakhovka para o norte da Crimeia. Para facilitar a administração dessa construção, foi sugerido que a Crimeia passasse a ser parte da República Socialista Soviética da Ucrânia. E em fevereiro de 1954, Nikita Khrushchev aproveitou também a ocasião das comemorações dos 300 anos do Tratado de Pereyaslav, acatou a sugestão e a Crimeia deixou de ser parte da República Socialista Federada Soviética da Rússia para passar a integrar a República Socialista Soviética da Ucrânia. O acidente nuclear de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, ocorreu um acidente nuclear de Chernobyl, a 130 km ao norte de Kiev, considerado por muitos como o mais grave acidente nuclear da história, que afetou fortemente 660 e tal mil habitantes. Até 1993, a causa de pelo menos a morte de 7 mil pessoas era atribuída às elevadas doses de radiação recebidas e, além disso, 135 mil pessoas foram evacuadas. O reator foi revestido com uma camada de concreto, ou seja, de cimento, de betão, de vários metros de espessura, formando uma espécie de sarcófago. A nuvem radioativa de Chernobyl afetou a Ucrânia, a Bielorrússia, a Rússia, a Polónia e ainda partes da Suécia e da Finlândia. Nos anos seguintes, investigadores estrangeiros da área registaram um aumento de casos de cancro e de outras doenças associadas à radioatividade. A independência da Ucrânia. Após 1985, com a subida de Mikhail Gorbachev ao comando da União Soviética, teve início a perestroika. E nacionalistas ucranianos e comunistas fundaram um movimento popular ucraniano pela perestroika, que reivindicava uma maior autonomia económica e política e venceu as eleições de março de 1990. O colapso da União Soviética em 91 permitiu a convocação de um referendo que resultou na proclamação da independência da Ucrânia. Após isso, o país experimentou uma profunda desaceleração económica, maior do que algumas outras repúblicas soviéticas. Durante a recessão, a Ucrânia perdeu 60% do seu PIB entre 91 e 99, além de ter sofrido com taxas de inflação de 5 dígitos. Insatisfeitos com as condições económicas, bem como as taxas de crime e corrupção, os ucranianos protestaram e organizaram greves. A economia ucraniana estabilizou-se até ao final da década de 90. A nova moeda foi introduzida em 96. Desde 2000, o país teve um crescimento económico real e constante, com média de expansão do PIB de cerca de 7% ao ano. A nova Constituição ucraniana, que foi adotada durante o governo do presidente Leonid Kuchma, em 1996, acabou por tornar a Ucrânia uma república semi-presidencial e estabeleceu um sistema político estável. Kuchma foi, no entanto, criticado por adversários por corrupção, fraude eleitoral e muita concentração de poder no seu cargo. Ele também transferiu por várias vezes propriedades públicas para as mãos de oligarcas fiéis a si próprio. A Revolução Laranja. Em 2004, Viktor Yanukovych, então primeiro-ministro, foi declarado vencedor das eleições presidenciais, que tinham sido largamente manipuladas, como o Supremo Tribunal da Ucrânia constatou mais tarde.
Os resultados causaram um clamor público em apoio ao candidato da oposição, Viktor Yushchenko, que desafiou os resultados oficiais da eleição. E isto resultou na pacífica Revolução Laranja, a qual foi reprimida violentamente, mas que trouxe Viktor Yushchenko e Yulia Tymoshenko ao poder, enquanto lançou Viktor Yanukovych na oposição. Yanukovych retomou a sua posição de poder em 2006, quando se tornou primeiro-ministro da Aliança da Unidade Nacional, até que eleições antecipadas em setembro de 2007 tornaram Tymoshenko primeira-ministra novamente. Disputas com a Rússia sobre dívidas de gás natural interromperam brevemente todos os fornecimentos de gás à Ucrânia em 2006 e novamente em 2009. Levando à escassez do produto em vários outros países europeus também. Viktor Yanukovych foi novamente eleito presidente em 2010, com 48% dos votos. Euromaidan. Os protestos do Euromaidan começaram em novembro de 2013, quando os cidadãos ucranianos exigiram maior integração do país com a União Europeia. As manifestações foram provocadas pela recusa do governo ucraniano em assinar um acordo de associação com a União Europeia, que Yanukovych descreveu como sendo desvantajoso para a Ucrânia. Com o tempo, o movimento Euromaidan promoveu uma onda de grandes manifestações e agitação civil por todo o país, o contexto que evoluiu para incluir clamores pela Rússia do presidente Yanukovych e do seu governo. A violência intensificou-se depois de 16 de janeiro de 2014, quando o governo aceitou as leis conhecidas como anti-protesto. Os manifestantes anti-governo, então, ocuparam edifícios do centro de Kiev, incluindo prédio do Ministério da Justiça. E os tumultos deixaram 98 mortos e milhares de feridos entre os dias 18 e 20 de fevereiro. Em 22 de fevereiro de 2014, o Parlamento da Ucrânia destituiu Yanukovych por considerar o presidente incapaz de cumprir com os seus deveres e definiu uma eleição para 25 de maio para selecionar o seu substituto. Os resultados da eleição de 25 de maio de 2014 foram considerados pelo The New York Times como uma vitória decisiva na eleição presidencial ucraniana para Petro Poroshenko. Este venceu com a plataforma pró-União Europeia, ganhando com mais de 50% dos votos e, portanto, sem necessidade de uma segunda volta com Yulia Tymoshenko, que durante a eleição só conseguiu reunir menos de um terço do seu número de votos. Poroshenko anunciou que as suas prioridades imediatas seriam tomar medidas no conflito civil no leste da Ucrânia e reatar os laços diplomáticos com a Rússia. A guerra civil no leste. Após o colapso do governo de Yanukovych e a revolução resultante, em fevereiro de 2014, uma crise de secessão começou na península da Crimeia, território ucraniano que tem um número significativo de russófonos. Em 1 de março de 2014, o presidente ucraniano exilado, o Yanukovych, pediu que a Rússia usasse forças militares para estabelecer a legitimidade, a paz, a lei e a ordem e para defender o povo da Ucrânia. No mesmo dia, Putin pediu e recebeu autorização do Parlamento russo para implantar tropas militares na Ucrânia e acabou por assumir o controle da Crimeia no dia seguinte. Além disso, a OTAN, a NATO, foi considerada pela maioria dos russos como uma invasora das suas fronteiras nacionais. Isso pesou muito na decisão de Moscovo de tomar medidas para proteger o seu porto localizado no Mar Negro, na Crimeia, Sevastopol.
Em março de 2014, o Parlamento da Crimeia aprovou a decisão de entrar para a Federação Russa com os direitos de uma entidade da Federação Russa e mais tarde realizou um referendo popular perguntando à população local se queriam juntar-se ao território russo como uma unidade federal ou se queriam restaurar a Constituição de 1992 da Crimeia e do seu status como parte da Ucrânia. Embora tenha sido aprovado por uma esmagadora maioria, a votação não foi monitorizada por terceiros e os resultados são contestados por muitos países. A Crimeia e Sevastopol declararam formalmente a sua independência política sob o nome de República da Crimeia e pediram que fossem admitidos como membros constituintes da Federação Russa. Em 18 de março de 2014, a Rússia e a Crimeia assinaram um tratado de adesão da República da Crimeia e Sevastopol à Federação Russa. Apesar da Assembleia Geral das Nações Unidas ter votado a favor de uma declaração não vinculativa para se opor à anexação russa da península. Uma agitação popular também começou nas regiões leste e sul do país, em várias cidades dessas regiões como Donetsk e Lugansk, homens armados que se declararam como uma milícia local ocuparam prédios do governo e delegacias da polícia e conversações em Genebra, na Suíça, entre a União Europeia, a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos, produziram uma declaração diplomática conjunta referida como Pacto de Genebra de 2014, em que as partes solicitaram que todas as milícias ilegais depusessem as suas armas e desocupassem os prédios públicos tomados, além de estabelecer um diálogo político que poderia levar a uma maior autonomia para a região. Esta é a história breve da Ucrânia. Agora a seguir teríamos mais outros exemplos, como a geografia, como a demografia, mas como isso já fica um vídeo muito, muito grande, eu espero que tenha servido esta breve, que não foi breve, mas pelo menos foi muito resumida a história da Ucrânia, para que os meus seguidores, os meus visualizadores possam ter um conhecimento mais aprofundado da história da região e assim poderem decidir, poderem optar melhor, poderem conhecer com mais profundidade aquilo que está neste momento a acontecer nesse mesmo território. Grato pela atenção.